O livro de Gênesis conta a história da humanidade, começando com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os criou para viver em perfeita harmonia com Ele no jardim do Éden. No entanto, eles desobedeceram ao mandamento de Deus, e o pecado entrou no mundo. Este ato de desobediência teve consequências terríveis, rompendo seu relacionamento com Deus e os expulsando do jardim. Expulsos para um mundo agora cheio de sofrimento e trabalho árduo, Adão e Eva começaram a difícil tarefa de navegar pela vida separados de seu Criador. É neste mundo, marcado pela queda, que seus filhos, Caim e Abel, nascem. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, trabalhando a terra para fornecer alimento. Abel, o mais novo, escolheu a vida de pastor, cuidando de rebanhos de ovelhas. Suas ocupações, embora diferentes, eram ambas consideradas honrosas. Ambos os irmãos entendiam a importância de reconhecer a Deus. Eles traziam ofertas de seus trabalhos como atos de adoração e gratidão. Essas ofertas não eram meros presentes, mas representavam um reconhecimento mais profundo da provisão de Deus e sua dependência dele. Abel cuidadosamente selecionou um cordeiro primogênito de seu rebanho, um testemunho de sua devoção e do valor que ele dava em honrar a Deus. Ele sabia que o sacrifício deveria ser o melhor que ele tinha a oferecer, um símbolo de sua fé e respeito. Caim, por outro lado, trouxe uma oferta de sua colheita. Ele escolheu frutos e vegetais, produtos do trabalho de suas mãos, mas sem a mesma consideração. Embora o texto não condene explicitamente a oferta de Caim como inerentemente ruim, ele destaca uma diferença de atitude. A intenção por trás da oferta era crucial. A oferta de Abel vinha de um coração cheio de reverência e amor, reconhecendo a soberania de Deus. Ele ofereceu com um espírito de humildade e gratidão. A oferta de Caim, no entanto, parecia não ter essa profundidade de devoção. Sua atitude era mais casual, talvez até indiferente. Deus, que vê o coração, olhou favoravelmente para a oferta de Abel. Ele reconheceu a sinceridade e a pureza do coração de Abel. As Escrituras nos dizem que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Isso nos mostra a importância da intenção por trás das ações. Essa diferença na resposta não era sobre as ofertas em si, mas sobre os corações dos ofertantes. Deus valoriza a sinceridade e a devoção verdadeira. Deus não estava interessado em mero ritual, mas em amor e devoção genuínos. Ele busca um relacionamento autêntico com aqueles que o adoram, um vínculo baseado em fé e sinceridade. Caim, vendo que a oferta de seu irmão foi aceita enquanto a sua não, ficou consumido pela inveja. Ele não conseguia entender por que Deus favorecia Abel. Em vez de examinar seu próprio coração e procurar entender a perspectiva de Deus, ele permitiu que a amargura criasse raízes. A inveja começou a corroer sua alma. Sua raiva aumentou, direcionada não apenas a Deus, mas, mais tragicamente, ao seu próprio irmão. Ele via Abel como a fonte de sua dor. Essa inveja envenenou seu coração, tornando-o incapaz de sentir alegria, cegando-o para o amor e a misericórdia que Deus sempre oferece. Ele se afastou de todos que tentaram ajudá-lo. Deus, em sua infinita misericórdia, viu a escuridão crescendo dentro de Caim. Ele falou com ele, não com condenação, mas com preocupação. Deus queria que Caim entendesse o perigo que enfrentava. E o Senhor disse a Caim: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás." Ele poderia escolher dominar seu pecado, resistir à tentação, ou ele poderia permitir que o pecado o dominasse, levando-o a um caminho de destruição e dor.
Apesar do aviso de Deus, Caim permitiu que sua raiva e ciúme aumentassem. Ele atraiu seu irmão inocente, Abel, para o campo, longe dos olhos atentos de seus pais. Foi lá, na quietude do campo, que Caim cometeu o impensável. Ele matou seu próprio irmão, derramando sangue inocente sobre a terra. Esse ato de violência foi resultado direto do domínio do pecado sobre o coração de Caim. Foi uma traição ao vínculo entre irmãos, uma transgressão à lei de Deus e uma mancha na própria criação. A terra, que antes era um lugar de vida e sustento, agora carregava o peso da morte e do pecado. Deus, que tudo vê e tudo sabe, confrontou Caim sobre suas ações, sabendo muito bem o que havia acontecido. "Onde está Abel, seu irmão?" Ele perguntou, sua voz carregada de uma autoridade divina e inquestionável. Caim, endurecido por seu pecado e consumido pela culpa, respondeu com desafio e engano, tentando esconder a verdade. "Sou eu guardador do meu irmão?" Ele respondeu, recusando-se a reconhecer a gravidade de seu crime e a responsabilidade que tinha. Mas o pecado deixa sua marca, e a própria terra testemunhou contra ele, manchada pelo sangue inocente de Abel. As consequências das ações de Caim foram rápidas e severas, refletindo a justiça divina. Deus o amaldiçoou, banindo-o da terra que havia absorvido o sangue de seu irmão, condenando-o a vagar sem rumo. Caim, antes um agricultor dedicado, agora estava amaldiçoado pela própria terra que ele havia trabalhado com tanto esforço. Seu castigo era uma lembrança constante de seu pecado, um fardo pesado para carregar, que o acompanharia pelo resto de seus dias, lembrando-o de sua transgressão. Embora Caim inicialmente tenha respondido com desafio, o peso de seu pecado acabou por esmagá-lo. Ele clamou a Deus, lamentando que seu castigo era mais do que ele podia suportar. Ele estava cheio de remorso, não necessariamente por ter tirado a vida de seu irmão, mas pelas consequências que ele agora enfrentava. Este, talvez, seja um dos aspectos mais trágicos da história. O remorso de Caim estava enraizado na autopreservação, não no arrependimento genuíno. Ele estava mais preocupado com seu próprio sofrimento do que com a dor que havia infligido à sua família e ao mundo. Mesmo em seu estado decaído, Deus não abandonou completamente Caim. Ele colocou uma marca nele, um sinal de proteção contra aqueles que poderiam tentar machucá-lo. Este ato de misericórdia, mesmo diante de um crime tão hediondo, revela o amor inabalável de Deus e o desejo de reconciliação. A história de Caim é um lembrete gritante de que nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ela destaca o poder destrutivo do pecado e a importância de escolher a obediência a Deus. A história de Caim e Abel contém lições profundas para nós hoje. Ela nos ensina sobre a importância de nos aproximarmos de Deus com sinceridade e humildade. Nossas ofertas, sejam elas nosso tempo, talentos ou recursos, devem ser um reflexo de nosso amor e devoção a Ele. Também serve como um alerta contra os perigos da inveja, da raiva e da amargura. Essas emoções, se não controladas, podem nos levar a um caminho de destruição, assim como aconteceu com Caim. O contraste entre as ofertas de Caim e Abel não é sobre a superioridade dos sacrifícios de animais sobre os produtos agrícolas. É sobre o coração por trás da oferta. Abel ofereceu o melhor que tinha, um cordeiro primogênito, significando sacrifício e devoção. A oferta de Caim, embora não seja inerentemente errada, carecia desse espírito de adoração genuína. Esta história nos desafia a examinar nossos próprios corações. O que motiva nossas ações? Somos movidos por amor genuíno a Deus e aos outros? Ou estamos mais preocupados com nossos próprios desejos egoístas?
A história de Caim e Abel é um lembrete atemporal das escolhas que enfrentamos a cada dia. Podemos escolher andar em obediência a Deus, oferecendo a Ele o nosso melhor com um coração humilde e contrito. Ou podemos permitir que o pecado se enraize, levando-nos a um caminho de destruição e desespero. A escolha é nossa. Que possamos aprender com os erros do passado e escolher andar na luz do amor e da graça de Deus. Que nossas vidas sejam sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele.